Olá, pessoal. Meu nome é Rebeca, eu sou da Northway. Nós somos uma empresa de consultoria em intercâmbio, vistos e imigração, com sede aqui em Vancouver. E hoje eu vou falar para vocês, o vídeo dessa semana, eu vou falar sobre fatos e mitos sobre os processos de imigração no Canadá. Muito se ouve, muito se vê, né, a respeito dos processos de imigração, então eu quero esclarecer algumas coisas que eu vejo com frequência, que as pessoas acabam perguntando, então eu vou esclarecer para vocês alguns fatos e alguns mitos que eu vejo bastante, tá bom? Bom, o primeiro que eu queria falar com vocês é com relação a um artigo que eu vejo com muita frequência, que aparece principalmente aqui no Facebook, as pessoas postando: o Canadá precisa de brasileiros, ou o Canadá está dando algum benefício para os brasileiros imigrarem. Na verdade é o seguinte, o Canadá ele possui, né, processos de imigração voltado para mão de obra qualificada, ou voltado assim, para pessoas que têm uma certa, está dentro do target da idade que eles mais buscam aqui, mas não necessariamente tem a ver com a nacionalidade da pessoa. Então não interessa, assim, não interfere se a pessoa, qual que é a nacionalidade dela, então não tem nenhum benefício específico pelo fato da pessoa ser brasileira, tá? Então, cuidado com esse tipo de informação quando vocês estiverem lendo ou quando vocês virem qualquer artigo com relação a isso. Uma outra coisa que eu queria explicar para vocês: Express Entry é um processo de imigração. O Express Entry não é um processo de imigração, é um sistema. Então, antes de você abrir o seu perfil dentro do Express Entry, você precisa se qualificar para um processo de imigração. Então, o que é o Express Entry? O Express Entry é um sistema. Então, as pessoas que já se classificaram para um desses processos de imigração, que é do trabalhador qualificado, ou aqueles que adquiriram a experiência de trabalho canadense aqui, ou um outro que chama Federal Skill Trade. Então, as pessoas que já se classificaram para um desses processos, elas podem abrir o perfil dentro do Express Entry. Então, assim, é uma piscina de candidatos. As pessoas já estão elegíveis para um desses processos de imigração e elas estão esperando dentro dessa piscina para serem convidadas a aplicar para a residência permanente, tá? Outra coisa que eu vejo bastante que as pessoas falando, ou elas buscando realmente, que elas precisam ter uma oferta de trabalho para imigrar. Não precisa, você não necessariamente precisa ter uma oferta de trabalho no Canadá para você ser elegível para a residência permanente. Então, o que acontece? Muitas vezes eles levam em consideração a sua experiência de trabalho adquirida fora daqui. Então, você pode sim se qualificar para o processo de imigração através do Federal Skill Worker, que é do trabalhador qualificado, por exemplo, e aí você conseguir os pontos necessários sem você precisar ter essa oferta de trabalho aqui no Canadá. Que mais? Outra coisa, eu já falei isso com relação até em outros vídeos, quando as pessoas elas acreditam, uma outra coisa que eu vejo também, eu preciso ter o francês para aumentar os pontos e as chances de imigrar. Por mais que o Canadá seja um país bilíngue, que tem as duas línguas oficiais, tanto o francês quanto o inglês, para o processo de imigração você não precisa falar as duas línguas. Então, a não ser que você já fale o francês, compensa muito mais você focar em melhorar o teu inglês para aumentar a tua pontuação do inglês do que você aprender o francês, se você não tem noção nenhuma, você aprender realmente essa língua do zero, tá bom? Outra coisa, eu não posso exercer a minha profissão no Canadá. Então, tem muitas pessoas que têm uma profissão especializada, um engenheiro, um médico, um enfermeiro. Essas pessoas, elas têm a impressão que elas não vão poder exercer a profissão delas aqui. Elas podem. Geralmente, da maioria dos casos, cada província é responsável pela regulamentação dessas profissões. Então, assim, cabe a você, né? Você ver realmente a província que você tem interesse em morar, tudo, e você fazer a validação e a equivalência da sua profissão aqui. É possível. Muitas vezes pode ser um pouco mais burocrático, mas sim é possível você exercer a sua profissão aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes, sei lá, um engenheiro, por exemplo, ele pode muitas vezes conseguir um trabalho dentro de uma empresa de engenharia e como o processo de validação do processo dele pode ser um pouquinho mais demorado, ele pode começar a trabalhar dentro dessa empresa de engenharia, mas não necessariamente começar assinando como um engenheiro. Então, é uma coisa que pode demorar
um pouco mais de tempo, mas ele já está inserido no mercado de trabalho na área, tá bom? Mas é possível sim. Outra coisa que as pessoas elas têm a impressão que ao abrir o perfil delas no Express Entry já é uma garantia de imigração. Também é outro mito, isso não é verdade. O fato de você abrir o teu perfil dentro do Express Entry não te garante que você vai receber o convite para imigrar e também que você vai conseguir a sua residência permanente. Você pode abrir o teu perfil no Express Entry com a pontuação muito baixa. Isso significa que você vai ficar lá dentro dessa piscina de candidatos durante esse 1 ano, que é a validade do seu perfil dentro do Express Entry, e você não vai ser convidado para aplicar para residência permanente. Então, assim, você muitas vezes está ou decidiu abrir sozinho, ou né, mesmo sem ter a pontuação, ou está contratando alguém para abrir o perfil para você. Se você não tiver a pontuação que está próxima do que acontece nos sorteios para o Express Entry, é muito claro que você vai ficar na piscina lá esperando e você não vai conseguir o seu convite para residência permanente. Então, não o fato de você abrir não te leva para o caminho da imigração. Agora, vamos supor que você já tem uma pontuação próxima do que acontece, né, nos sorteios. Geralmente, a gente sabe que quando passa, né, pela experiência que a gente tem visto aí, quando ultrapassa dos 400 pontos, as pessoas elas têm mais chances de conseguir se classificar ou através de um processo provincial, quando você ultrapassa os 400 pontos, ou até ela tem um pouquinho mais de chance aí, porque essa pontuação ela pode variar também. Então, ela tem um pouco mais ela tem mais chance. Vamos supor que ela tem uma pontuação próxima do que acontece normalmente. Mesmo assim, mesmo que ela receba o convite para aplicar para residência permanente, isso não garante que ela vá receber a imigração. Ela tem 90 dias para poder enviar todos os documentos certinho e comprovar que tudo aquilo que ela colocou dentro do perfil do Express Entry, ela consegue realmente comprovar. Então, vai entrar com as cartas de trabalho, as cartas de recomendação, tudo aquilo que você colocou que você tem, então, depois que você recebe o convite para aplicar para residência permanente, é o período que você tem para comprovar que você tem tudo isso e aí sim você receber, de fato, a imigração, né? Você se tornar um residente permanente. Outra coisa que eu vejo que as pessoas falam bastante, que elas precisam, outro mito, que elas precisam de um sponsor para conseguir imigrar. Isso também é outro mito, porque o fato de você conseguir um sponsor, né? Acho que vai um pouquinho do que eu falei no terceiro item. O fato de você ter um sponsor não necessariamente te leva ou te dá a garantia dessa residência permanente, te dá a garantia da imigração. Por exemplo, você pode, se a empresa for elegível, né? Se a empresa for qualificada para fazer essa oferta de trabalho, porque primeiro a empresa ela tem que estar dentro dos trâmites para poder te fazer uma oferta de trabalho. E vamos supor que a empresa realmente tenha o interesse, consiga, e ela tenha que aplicar para o LMIA, que é o Labor Market Impact Assessment, que é, na verdade, uma validação para verificar que não tem mão de obra qualificada no Canadá, interessada ou capaz de fazer aquela função na qual você está sendo contratado. Então, assim, a empresa precisa comprovar o porquê que ela precisa contratar uma mão de obra de fora. Então, mesmo que você consiga isso, hoje, na maioria dos casos, você recebe uns 50 pontos extras que podem somar dentro do Express Entry. Então, não necessariamente esses 50 pontos vão ser os suficientes para você conseguir entrar para a residência permanente. Pode muito sim ajudar para um processo provincial, que não é muito o foco do que a gente está falando hoje, mas o que eu queria passar é que realmente não é isso que faz a garantia que vocês vão conseguir a residência permanente, tá? Outra coisa que eu vejo bastante é com relação ao ICE, que é aquela sigla ECA, que vocês veem bastante, que é a validação das credenciais acadêmicas. Quando você abre o perfil no Express Entry, você precisa fazer a validação das credenciais acadêmicas. Isso não é a validação para você exercer a tua profissão aqui, mas na verdade é uma avaliação para ver realmente qual que é o nível de estudo que você teve, que você adquiriu fora do Canadá, com aquilo que é equivalente dentro do país. Então, por exemplo, se você é formado, se você tem um bacharelado fora do Canadá, eles querem ver se corresponde a um bacharelado aqui no Canadá, porque você vai ganhar pontos pela sua parte educacional aqui, tá? E outra coisa também que a gente vê bastante acontecer, muitas vezes as pessoas elas acham que pelo fato de fazer a tradução juramentada,
isso já é o documento necessário que ela precisa para fazer essa validação das credenciais acadêmicas. Então, não, você precisa sim ter a validação das credenciais acadêmicas feita por um órgão que é, né, um dos órgãos ligados à imigração canadense. Então, assim, o mais conhecido, o mais utilizado, um deles é o WAS, e aí é onde as pessoas elas têm que fazer essa equivalência, né, para saber, na verdade, essa validação para saber o que corresponde os estudos dela fora do Canadá com o que corresponde aqui no Canadá. E por fim, outra coisa que também gera bastante dúvida e é outro mito, que as pessoas acham que elas têm player status, em status implicado no Canadá, quando elas estão aplicando para o processo de imigração. O fato de você estar dentro do Canadá, dentro de um status temporário, como estudante, como turista ou como trabalho, e você está aplicando para um processo de trabalho, você precisa ter o seu status válido aqui até você receber a sua residência permanente. Então, se você está dentro do processo e o seu visto está vencendo, você precisa estender. Ou você estende, ou você muda teu status para turista, ou você estende como estudante, ou se você tem qualificação para estender o de trabalho, mas você precisa realmente fazer essa extensão do seu visto. Você também não é obrigado a esperar dentro do Canadá, então você pode aplicar e esperar fora, mas desde que se você decidir esperar aqui, você precisa ter o teu status atualizado aqui no país. Tá bom? Bom, as informações... Estou me perguntando aqui atualmente quantos pontos são necessários para o Express Entry. O último sorteio que teve foi de 444 pontos, que se eu não me engano foi no dia 26 agora de janeiro. Então essa pontuação, ela oscila. O mais baixo que já teve foi na casa dos 413, 411 pontos. Então por isso que a gente fala, assim, até a província de Ontário, eles têm até alguns benefícios, eles têm incentivo para quem tem uma pontuação acima dos 400 pontos. Então, se você tem abaixo disso, é interessante ou refazer a prova de inglês, ou assim, tentar pensar na estratégia de vir estudar aqui, para você ganhar pontos pelo estudo, ou pela experiência de trabalho aqui no Canadá. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem escrever aqui para mim na própria página ou mandar um e-mail para info@northway.com, que aí responderemos para vocês com todo prazer, tá bom? Obrigada pela participação e voltamos em breve com outro vídeo. Até mais. Tchau, tchau.